deixar registrado. Beleza. Então, só para a gente recapitular, então, na aula passada a gente falou sobre o fósforo. O fósforo, ele é um nutriente em que ele tem uma característica específica na questão da fixação, né, do fósforo fixado, que nada mais é do que o fósforo absorvido no colóide, tanto o fósforo precipitado. A gente sabe que o fósforo ele tem várias formas de interpretar, são 3 métodos de interpretação do fósforo, que a gente utiliza diversas tabelas para isso, né? As referências que a gente utilizou e mostrou na aula de vocês foi a referência daquele livro do Cerrado, tá? Cerrado, Correção e Adubação do Solo, que é a nossa referência aí para o estado do Mato Grosso, beleza? Hoje nós vamos falar então para vocês sobre potássio e adubação potássica, tá? Quando a gente começa a falar de potássio, a primeira coisa que a gente tem que entender, que ele é na forma de íon, como ele é absorvido pela planta, é na forma de cátion, tá? Então, o potássio é um íon de cátion, é um íon cátion, K+, e essa é a forma que a planta consegue assimilar, absorver ou absorver o nutriente via solução do solo. Beleza? Então, é dessa forma que a planta absorve esse nutriente, tá? O potássio, ele tem uma questão que a gente chama de série heliotrópica, né? Vou voltar lá, eu falei de série heliotrópica para o fósforo, vou retornar a falar para vocês sobre série heliotrópica aqui para o potássio. Por quê? Porque o potássio ele é um elemento extremamente móvel no solo. A gente perde muito potássio por lixiviação. Por quê? Porque dentro da série heliotrópica para cátions, o H+ é o mais preferido, porque ele faz ligação covalente. Depois vem em seguida o alumínio, né? O cálcio, o magnésio e lá no último, potássio. Então, esses elementos aqui, alumínio, cálcio, magnésio e potássio, fazem ligações eletrostáticas, ou seja, é uma ligação mais fraca do que comparado com o meu hidrogênio. Mas, dentre as ligações, o mais atraído ainda é o alumínio, depois o cálcio, depois o magnésio e por último o potássio. Então, esse elemento aqui, ele é altamente lixiviado no solo porque ele tem preferência em estar na solução do que fixado na fase sólida. Beleza? Então, quando falarmos de potássio, a gente sempre vai falar em parcelamento. Adubação de semeadura, adubação de cobertura aplicada em 3 vezes, em 2 vezes, parcelado dentro da cobertura e assim por diante. Por quê? Porque esse é um elemento químico que ele é facilmente perdido por lixiviação, tá? Quando a gente olha aqui para o nosso ciclo, vamos lá. Ciclo do potássio. Deixa eu colocar no Google, né? Acho que é melhor. Aqui, ó, esse aqui é a melhor imagem. Vamos pegar aqui, ó, pronto. Olha o ciclo do potássio aqui, ó. Vamos lá, ele entra aqui então dentro do solo via fertilizante. Nós vamos falar um pouquinho dos fertilizantes à base de potássio, tá? Então ele se transforma aqui em K+ na solução do solo, onde ele é absorvido pela planta. Só que esse K+ ele também pode ser lixiviado, tá? O potássio mineral também vindo das rochas, etc., também pode liberar K+. Esse potássio trocável aqui, ele pode ser liberado a partir da decomposição da matéria orgânica ou adição de esterco animal, fertilizantes, etc. Bom, o mais importante dentro do ciclo do potássio são as perdas, que é por lixiviação e por erosão, tá? Então, essas são as perdas do potássio no solo, por isso que necessita-se, então, da adição de fertilizantes minerais ou fertilizantes orgânicos para repor esse K+ no solo e, consequentemente, a planta absorver, tá bom? Então, aí o ciclo do potássio ele é um pouquinho mais simples do que os outros, mas ele é importante tanto quanto. O potássio, pessoal, ele é o segundo elemento mais absorvido em quantidade pela planta, tá? Primeiro vem nitrogênio e segundo potássio. Algumas plantas superam o nitrogênio. Por exemplo, café. Café é uma planta que ela necessita mais de potássio do que de nitrogênio. Então, a quantidade requerida
vai ser maior de potássio. Beleza? Então é um exemplo aí para vocês de uma planta uma cultura, perdão, desculpa, que ela necessita, tem uma grande necessidade de adubação potássica, certo? Outras plantas também, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dentro do meu material, outras plantas que também são importantes por exemplo, os citros, tá? A banana, tá? Todos esses, a cana, todos esses são culturas agrícolas que são bastante exigentes no potássio, portanto, superam aí o nitrogênio, tá? A cana é um exemplo clássico, citros também, banana então nem se fala, e assim por diante, tá bom? Então aqui a gente tem o ciclo do potássio. Uma coisa que é mais importante chamar a atenção para vocês aqui é a perda por lixiviação, por isso que nós vamos parcelar a recomendação de adubação, tá? Um outro exemplo aqui, o que nós vamos pegar com vocês então, é falar dos fertilizantes potássicos, né? Vamos colocar aqui, ó, fertilizantes potássicos. Só para a gente abrir a imagem aqui para vocês e pegar uma imagem. Não. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Tá, vou pegar a partir do coisa que eu acho que é melhor. No meu material não vou ter. Eu não coloquei. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Não, não coloquei. Tá. Vou caçar aqui rapidão, que eu vou mostrar para vocês alguns fertilizantes à base de potássio, tá? Que é muito utilizado. Dentro do livro da Embrapa, a gente pode citar alguns aqui para vocês em relação aos fertilizantes potássicos. Então, por exemplo, cloreto de potássio é um exemplo, sulfato de potássio é outro exemplo, nitrato de potássio também é outro exemplo, etc. Eu tenho uma imagem aqui, na verdade, que eu acho que mostra bem isso para vocês. Deixa eu só buscar ela aqui para vocês que eu já coloco. Aqui, ó, potássio. Então tá aí, ó. Esse aqui é um exemplo aqui, ó, dos principais fertilizantes potássicos. Ali, ó, cloreto de potássio é um exemplo, certo? Olha lá, ó, com 58% de K2O. Depois 48% de sulfato de potássio com 48% de K2O. Depois sulfato de potássio e magnésio com 18% de K2O, mais 4,5% de magnésio. Entretanto, tem enxofre e cloro. Nitrato de potássio, lá, ó, 44% de K2O e 13% de N, solúvel em água, nitrogênio na forma nítrica. Beleza? Então, aí são exemplos de fertilizantes potássicos que vocês podem aí utilizar aí, como adubo, tá bom? Um bastante utilizado é cloreto de potássio, um outro nitrato de potássio, tá bom? Aqui são exemplos, então, de fertilizantes, principais fertilizantes potássicos, tá? Aí tem no nosso livro, né, que eu estou usando como referência, eu peguei essa imagem dele, beleza? Certo. Bom, pessoal, dentro da recomendação de adubação para o potássio, a gente vai ter que ver aqui o seguinte, o mesmo princípio para fósforo. Não sei se vocês lembram lá do fósforo, mas o fósforo a gente primeiro vai ver qual é a necessidade qual é o teor de fósforo no solo, para depois descobrir se ele está muito baixo, médio, adequado ou alto, certo? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a mesma forma de interpretação, só que em vez de 5 categorias, que é o que a gente viu na aula passada, a gente olhou para o fósforo e colocou, olha, ou ele está muito baixo, médio, adequado ou alto. No nosso caso, nós vamos trabalhar com 4 para o potássio. Tá? Vamos trabalhar com baixo, médio, adequado e alto. Ou seja, 4 categorias da questão de entender primeiro qual que é o teor de potássio no meu solo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente essa, ver qual é o teor de potássio no meu solo. Para depois a gente ir para a adubação da cultura. Então, a gente vai verificar primeiro
se nós vamos fazer uma adubação de correção, verificando a partir do teor de potássio no meu solo. Se precisar fazer adubação de correção, a gente vai ver que o teor de potássio ou vai estar baixo ou médio no meu solo. Se não tiver baixo ou médio, ou seja, tiver adequado ou alto, a gente já vai direto para a adubação da cultura. Da mesma forma que a gente viu lá no fósforo na aula passada, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, né, qual que seria um exemplo da nossa tabelinha para vocês entenderem, tá? Então, vamos entender aqui, ó lá, ó. Tabela 5, vamos lá. Interpretação da análise do solo e recomendação de adubação corretiva de potássio para culturas anuais, conforme a disponibilidade de nutrientes em solos do cerrado, beleza? Então tá aqui, ó, o teor de potássio no meu solo, a partir da minha análise química do solo. Eu tenho que primeiro saber aqui, então, tá vendo? Ó, o teor. Aqui é dividida a minha tabela em duas partes. CTC a pH menor do que 7 e CTC a pH igual ou maior do que 7, CTC a pH 7 menor do que 4 centimol por decímetro cúbico, CTC a pH 7 igual ou maior do que 4 centimol por decímetro cúbico. Então, qual que é a diferença? Aqui, ó, quando eu falo CTC a pH 7, eu estou falando da minha CTC potencial, ou meu tesão, tá? Então, quando eu falo CTC a pH 7, estou falando da minha CTC potencial, não da minha CTC efetiva, que é o Tzinho. Então, aqui, tesão menor que 4, tesão igual ou maior que 4, beleza? Então, a gente olha a CTC do solo e o teor de potássio. E aí, qual que é a interpretação? Olha lá, ó, baixo, médio, adequado ou alto. Baixo, médio, adequado ou alto, dependendo da situação. E aí, aqui, se for médio ou baixo, tá vendo aqui, ó, médio ou baixo, eu aplico, então, faço a minha adubação de correção. Ó, baixo ou médio, eu necessito de adubação de correção. Vocês podem perceber que nessa tabela, quando está adequado ou alto, eu não necessito fazer adubação de correção, tá? Eu só faço quando tiver o meu teor de potássio baixo ou médio, beleza? Qual a diferença entre corretiva total e corretiva gradual? A corretiva total e gradual, a diferença entre elas tem a ver com o sistema de cultivo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo corretiva total, eu estou falando que é um sistema de cultivo que ele está recém-implantado, tá? Ele está começando agora, se iniciando, certo? Nos 2 primeiros anos de cultivo, tá? Até o 3º ano ainda considero como corretiva total. Corretiva gradual é quando eu já tenho um sistema bem implantado, bem estabelecido, como, por exemplo, um plantio direto, né? Um sistema convencional em que eu já tenho aí mais do que 5 anos de cultivo, etc. Ou seja, eu já tenho um sistema de cultivo implantado. Então, aqui eu não tenho nada implantado, eu estou iniciando ainda, e aqui eu estou já num sistema de rotina de manejo do solo, beleza? Isso é uma coisa importante a se dizer, tá bom? Então, quando eu falo de corretiva total, eu estou falando aí de uma área recém-implantada. Quando eu falo de corretiva gradual, eu falo de uma área que já está estabelecida, beleza? Então, aqui está a minha tabelinha de interpretação de potássio no meu solo, e é apenas essa tabela que eu vou utilizar. Não vou utilizar mais nenhuma outra para fazer interpretação e adubação de correção, tá bom? Bom, vamos pegar aqui, então, um exemplo, tá? Para a gente entender aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Então, vou pegar aqui a minha cultura do milho, novamente, tá? Onde a minha expectativa de rendimento é 12 toneladas por hectare. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a gente precisa, antes de fazer a adubação da cultura, se a gente precisa, então, fazer uma adubação de correção. Aqui eu coloquei aquela tabela, vou lá descer lá embaixo para a gente ver, ó. Lembra aqui daquela análise que a gente está usando? Então, a gente pegou essa análise aqui como exemplo, vamos terminar com ela, tá? Porque daí é mais fácil para a gente fazer comparações. Então, eu tenho a minha análise do meu solo, vamos supor que eu tenho, então, aí essa cultivo aí. Aqui está falando cultura do café, tá? Mas vamos supor que nós estamos trabalhando com milho, tá? Na cultura do milho. E a gente veio, então, precisou fazer a amostragem do solo e aí deu os resultados. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o teor de potássio no meu solo. Olha lá, ó, em miligramas por decímetro cúbico, 63 miligramas, tá? Bastante alto, na verdade, tá? É um teor bem alto, na verdade, de potássio no solo. Não é um teor baixo. Mas beleza.
E o meu tesão, que é uma outra coisa que eu preciso saber de informação, 7,5 está aqui, ó. Então, meu tesão 7,5, que é CTC APH 7, tá? Menor do que, nesse caso aqui é maior do que 4. Então, minha CTC APH 7 é de 7,5, beleza? E o meu teor de potássio no solo é 63. Então, olhando para a minha tabela lá, que eu estava verificando aqui de potássio, eu vou saber, então, qual é o meu teor de potássio no solo. Então, eu sei que a minha CTC APH 7 é maior do que 4, igual ou maior do que 4. Então, o que eu vou utilizar vai ser essa tabela aqui de baixo. E eu sei que o meu teor de potássio no solo é 63. Se eu só voltar lá para vocês verem, ó. Meu teor de potássio no meu solo é 63. Beleza? Então, 63 fica de 51 a 80. Então, o meu teor de potássio no meu solo está adequado. Ou seja, se o meu teor de potássio no meu solo está adequado, eu não necessito fazer adubação de correção. Por quê? Porque a minha adubação de correção é só se estiver baixo ou médio. E aí, vamos supor, então, que esteja, né, baixo. Vamos supor que esteja médio. Seja de 26 a 50. Ah lá, ó. Se eu tivesse isso, eu utilizaria, então, uma adubação corretiva total, se tivesse recém-implantado o sistema, ou corretiva gradual, se tivesse um sistema já estabelecido. Beleza? Mas no nosso caso, para o nosso exemplo, a gente não necessita fazer adubação de correção. Vamos para a adubação da cultura. Então, se nós vamos para a adubação da cultura direto, vamos pegar o milho aqui para a gente ver. Olha lá, ó. O milho, ele tem aqui, ó, uma adubação de semeadura, como vocês podem ver, nessa imagem aqui, uma adubação de semeadura e depois uma adubação de cobertura, beleza? Então, uma coisa, ela influencia na outra, beleza? Uma coisa influencia na outra, tá? Vamos, então, aqui para a adubação de semeadura. Na adubação de semeadura, pessoal, ó, como vocês podem perceber, a minha adubação de semeadura, ela está bem aí, ó, bem clara, certo? O meu teor de meu potássio no meu solo, eu sei que ele é adequado. E minha expectativa de rendimento aqui, ó, que eu estou trabalhando, é de 12 toneladas. Então, eu tenho que jogar quanto? 60 quilos de K2O na minha semeadura. E, se a minha expectativa de rendimento é de 12 ainda, 90 quilos por hectare de K2O na minha cobertura. Beleza? Então, tá aí as exigências nutricionais aí do potássio, de acordo com a cultura do milho, tá? Aqui é para a cultura do milho, tá bom? Então, voltando para as minhas tabelas, eu volto lá, então, para a minha interpretação. Então, o meu exemplo que eu estou trabalhando é o milho, com uma expectativa de rendimento de 12 toneladas. Eu sei que o teor de K+ no meu solo é de 63 mg por decímetro cúbico. Não necessita fazer adubação de correção, porque está adequado. O meu tesão aqui é 7,5 centimol por decímetro cúbico. Na minha adubação de semeadura, atendendo uma expectativa de rendimento de 12 toneladas, eu sei que eu tenho que jogar 60 quilos por hectare de K2O e na minha adubação de cobertura, 90 quilos por hectare de K2O. Beleza? Então eu tenho exatamente isso aqui para a gente estabelecer. Beleza? Certo, pessoal? Então eu sei que na minha semeadura eu tenho que jogar isso e na minha cobertura isso daqui, tá? Vamos utilizar o nitrato de potássio, que é o nosso exemplo? Deixa eu só colocar lá. Então, o meu total aplicado aqui para a cultura nada mais é do que, então, somando aí 60 com mais 90, 150 quilos por hectare de K2O, tá? Bom, vamos calcular, então, aí, utilizando o nitrato de potássio? Eu sei que no meu nitrato de potássio, olha lá, ó, eu tenho 43% de K2O e 13% de N. Em 1 kg de nitrato de potássio, eu tenho 0,43 kg de K2O. Mas eu preciso aqui, ó, na minha semeadura, voltando lá, 60 quilos. Então, se eu preciso de 60 quilos na minha semeadura, quantos quilos de nitrato de potássio eu tenho que adquirir? Façam os cálculos aí para mim, fazendo um favor. O quanto de nitrato de potássio que eu tenho que fazer, pessoal?
Quanto que deu aí? Vocês que estão me assistindo? E aí, pessoal? Isabelle, Valmir. Quanto que deu aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Galerinha? E dá um oi aí, fazendo um favor. Isabelle? O pessoal não tá afim? Bom, fazendo os cálculos, então, na semeadura, né, eu vou ter, então, aí um teor de 140 kg de nitrato de potássio por hectare. Beleza? 140 kg de nitrato de potássio por hectare. Tá bom? Então, é basicamente aí. Esse é o resultado que eu tenho que adquirir. Só que vocês podem perceber que também tem nitrogênio, tá? E nitrogênio aqui, vamos lá. Vamos fazer o cálculo, então, para quantos? Olha, eu sei que 1 kg de nitrato de potássio tem 0,13 kg de nitrogênio. Por quê? Porque nitrogênio tem 13% aqui no nitrato de potássio. Então, quantos de nitrogênio eu vou ter em 140 kg de nitrato de potássio? Só para mim entender. Fazendo os cálculos, olha lá, ó, 18,2 kg de nitrato de potássio por hectare. Beleza? Olhando lá para a minha exigência, só para a gente voltar para a minha exigência, eu sei que ó, eu preciso chegar a 30 quilos por hectare. Eu já joguei 18 utilizando nitrato de potássio. Beleza? Com essa informação, ela vai ser importante para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então para o mesmo esquema para a minha cobertura. Na minha cobertura, eu já tenho que jogar 90 quilos. Olha lá, 90 quilos de K2O. Então, eu sei que em 1 kg de nitrato de potássio eu tenho 0,43 kg de K2O. Quantos quilos de nitrato de potássio que eu tenho que jogar, sabendo que eu tenho que ter no solo 90 quilos de K2O na minha composição. Beleza? Fazendo os cálculos, então eu tenho aí 209,3 quilos. Sim. Oi? Adiciona os alunos aí. A galera tá entrando? Tá. Então, eu tenho que jogar aí na minha cobertura, tá? 209,3 kg de nitrato de potássio por hectare. Beleza? Então, aí tá feito meus cálculos para adubação de semeadura e de cobertura do nitrato de potássio. Bom, aqui, ó, vamos só calcular o valor de nitrogênio. Então, 1 kg de nitrogênio é igual a 0,13 kg de N. Eu estou jogando no meu solo 209,3 kg de N de nitrato de potássio. Quantos quilos de N que eu vou jogar? 27,2. Olhando para a minha exigência lá da minha cultura. Não. Olhando para a exigência da minha cultura aqui, ó. Na minha adubação de cobertura, eu tenho que jogar aqui, ó, 180 quilos de N dentro de uma expectativa de rendimento de 12 toneladas. E isso, 180 quilos de N, vai dar lá para nós, aqui, ó, menos esse valor que já foi jogado no fertilizante de nitrato de potássio. Beleza? Certo, pessoal? Então, a gente fez aí recomendação de adubação de cobertura e de semeadura para o para o potássio. Beleza? Considerando aí que no meu nitrato de potássio tem 2 nutrientes, eu estou recomendando o nitrato de potássio mais a quantidade de nutriente aí que vem via adubo. Beleza? 7,2? Conseguiu fazer esse cálculo? Não, É só você, é só você pegar 209,3 e multiplicar por 0,13 na regra de 3. Tá, multiplicar, beleza. Beleza? Beleza. Multiplica aí 0,13 por 209,3. Deu 27,2 mesmo. 27,20.
Isso aí, beleza? Então aí tá feito a recomendação de potássio e é dessa forma que a gente recomenda potássio. Beleza? Então, essa tabela aqui, ó, ela é muito comum, nós vai utilizar bastante ela para recomendação potássica, tá? Que a gente vai utilizar, essa é a base para a gente saber qual que é o teor de potássio e a partir disso a gente vai para a recomendação da cultura, beleza? No nosso exemplo que a gente deu em sala, a gente não precisou fazer adubação de correção, tá? A gente só fez adubação da cultura, beleza? Mas caso vocês precisem fazer adubação de correção, vocês vão utilizar aqui o conceito de corretiva total ou gradual e aí escolher a partir disso. Lembrando que total é quando eu tenho um sistema recém-implantado e gradual quando eu já tenho um sistema estabelecido, tá? Então essa é a diferença entre os dois, né? Beleza? Bom, pessoal, na parte de potássio a gente encerra aqui e agora a gente vai falar sobre a amostragem do solo, tá? Deixa eu só abrir aqui de novo, um novo documento. Então, tá aí, né, um novo documento para a gente iniciar e nós vamos falar sobre a amostragem. Alguém entrou, peraí. Vamos falar sobre a amostragem do solo. Beleza? Vamos falar sobre isso especificamente agora, tá? Falar sobre a amostragem, então, aqui do solo. Só. Então, pronto. Esse vai ser o tema agora para essa aula que nós vamos trabalhar agora, tá? E quando a gente fala de amostragem de solo, nós estamos falando que toda amostra de solo é uma amostra composta, tá? Então, toda amostra de solo é uma amostra composta. O que seria uma amostra composta? Vão várias amostras simples dentro de uma amostra composta, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês e nós vamos falar sobre isso, tá? Eu tenho uma imagem aqui, que é a primeira imagem que eu queria mostrar para vocês, é dos equipamentos. Então, vocês estão visualizando aí que existem alguns equipamentos que são específicos para amostrar o solo. Talvez para quem trabalha na área já tenha uma certa familiaridade. Mas, ó, os trados, são vários tipos de trados. Então, trado holandês, trado de rosca, trado caneco, calador, que é um parecido com um trado caneco, mas é diferente. Então, calador, todos esses são equipamentos específicos. Pá de corte, que já não é tão específico, mas geral. Ou qualquer outro objeto em que você consiga fazer a amostragem, né, de acordo com o perfil do solo. Então, na camada de 0 a 20, na camada de 20 a 40 e na camada de 40 a 60. Então, são 3 camadas que a gente faz a amostragem do solo para a gente ver. E as camadas, elas variam de 20 em 20 centímetros, tá? Então, a gente tem... Professor? Sim, pode falar. Licença, só o menino pediu para aceitar ali o Gustavo no grupo que pediu. Ele entrou também, né? Beleza. Então, a gente tem aí, né, várias amostras compostas e essas amostras, elas são avaliadas em camadas, tá? Camadas, aqui então, de 0 a 20 centímetros, de ponto e vírgula, de 20 a 40 centímetros e de 40 a 60 centímetros. Então, você pode perceber que as profundidades, elas são diferentes, tá? Quando eu falo para vocês que são diferentes, por quê? Porque é importante a gente saber isso. Então, quando a gente fala aqui, ó, de calagem, é importante a gente saber a camada de 0 a 20. Quando a gente fala de gessagem,
de 20 a 40 e 40 a 60 são importantes, tá bom? Então, por isso que as camadas, a diferença das camadas, elas vão ter que ser indicadas, beleza? Elas têm que ser indicadas, tá? Quando eu falo que é uma amostra composta, por que eu digo que é uma amostra composta? Eu olho para essa imagem aqui, ó, deixa eu só pegar aqui para vocês. Eu quero aqui, ó. O que é uma amostra composta? Só para a gente visualizar, vocês entenderem aqui o que eu quero dizer, tá? Eu quero a imagem. Então, ó, a gente vai tirar vários pontos, tá? Vários pontos. Então, deixa eu só fazer aqui para vocês. Por exemplo, ó, a gente tira vários pontos. Aqui a gente pode variar de 10 a simples. Aqui no caso a gente coloca aqui, ó, de 10 a 15 amostras simples. Ela representa, então, uma amostra composta por talhão. Aí a gente vai falar sobre o que é um talhão, tá? Então, ó, isso daqui é importante vocês entenderem. Quando a gente fala de amostragem, é exatamente isso que nós estamos falando aqui, tá? Então, quando a gente fala que a gente vai ter que fazer uma amostra solo, é basicamente que a gente tem que fazer de 10 a 15 amostras simples, tá? Dentro de uma amostra composta por talhão. E aí, o que seriam as amostras simples? Aqui, ó. Então, o método do caminhamento mais assim interessante para a amostragem é isso. Então, você vai lá, junto com um trado, com esse equipamento aqui que nós somos, um desses equipamentos aqui, você pega um trado, você vai, roda ele numa profundidade até 20 centímetros, o trado ele já tem especificando quais são as distâncias, tá? Então, você não precisa, qual é a profundidade, no próprio equipamento já tem, ó, até aqui é 20, até aqui é de 20 a 40, aqui e assim por diante. Então, vocês amostram aqui, então, várias amostras simples. Deixa eu só... Então, vocês tiram várias amostras simples, né, dentro de um talhão. E aí, a primeira coisa que saber é o que é um talhão. Então, olha só esse exemplo aqui, está meio borrado, mas é o melhor que eu consegui encontrar. Então, olha só. Aqui, ó, a gente percebe que cada talhão ele vai ser definido de acordo com o seu sistema de cultivo. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui na área 1, nós temos aqui, ó, com calagem, sem calagem e uma mancha. Então, na área 1, a gente tem por exemplo, milho plantado, só que a gente fez calagem numa parte, calagem sem calagem na outra. Então, só por a gente ter mudado o manejo, sem com calagem, a gente já define 2 talhões diferentes. Então, aqui nós vamos fazer uma amostra composta, aqui uma outra amostra composta. Nós temos uma mancha de vegetação, ou uma mancha de falha de alguma coisa, etc. Então, uma mancha, por exemplo, de incidência de pragas. A gente vai lá e vai fazer uma terceira amostra, então, porque ela é atípica dentro das áreas. Então, seria mais uma outra amostra composta. Aqui é uma encosta. Então, a declividade aqui é importante, ó. É uma encosta, declividade 40%, aqui 30%. Então, a gente define mais 2 áreas de coleta, ou 2 talhões. Uma inclinação suave, tá vendo aqui, ó, mais uma área. Outra encosta, ó, área 7, tá? Uma área de várzea, 8. Uma área aqui de cultivo ou plantio, outra, 9, e uma outra encosta. Então, um talhão, ele é definido pelo tipo de cultura, pelo manejo, pelo histórico da área, pelas características geográficas de inclinação do terreno, textura do solo, fertilidade e formação geológica. Então, vários atributos vão definir os talhões. Então, quanto mais específico você for por área, melhor você é na sua diagnose da sua análise e, posteriormente, recomendação de adubação. Uma nova área, uma área aí do conhecimento muito comum dentro da agricultura, que se fala bastante sobre essa personalização da amostragem, é a agricultura de precisão. Então, a agricultura de precisão, ela faz exatamente isso. Ela faz um redesenho da sua área
mapeando a sua área de acordo com vários atributos ou características que vão identificar essa área e definir quais são os meus talhões, tá? Então, se for preciso eu redividir a minha área de acordo com o manejo, melhor vai ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode ter aqui, ó, duas áreas muito semelhantes em relação à textura, declividade, formação geológica, inclinação e etc., mas uma área eu fiz escalagem e outra não. Aí a gente já separa em dois grupos. Por quê? Porque eu sei que na minha interpretação da minha análise de solo, a área que fez calagem vai ser uma recomendação e a área sem calagem vai ser outra recomendação, porque vai mudar na análise exatamente isso, porque a gente teve uma diferenciação no manejo, beleza? Então, a gente vai escolher, definir o que são os talhões e a partir desses talhões, tá? A partir desses talhões, como eu já redesenhei aqui no mapa de vocês, vocês vão, então, fazer as amostras, cadê? As amostras simples para compor uma composta, tá? Então, aí vocês vão pegar, a partir desse equipamento, fazer a amostra aqui nesses 14 ou 15 pontos, misturar eles num recipiente, num balde, homogeneizar e retirar uma amostra composta desse material, beleza? É basicamente isso, que é dessa forma que é feito a amostragem do solo aí, e aí, então, essa amostra, ela é levada para o laboratório. Quando a gente vai fazer a amostragem do solo, a gente tem que retirar a serrapilheira ou a liteira ou a palhada em cima do solo. A gente começa a fazer a amostragem a partir do horizonte A, tá? A gente remove o horizonte O ou o horizonte da matéria orgânica. Por quê? Porque a gente quer fazer a amostragem a partir do início do solo, que nesse caso aí é o horizonte A, a partir do horizonte A em diante. Beleza? Então é dessa forma que é feita a amostragem. E aí, olhando então para essa imagem, deixa eu só ver aqui, porque eu quero copiar essa imagem e colocar aqui. Então, uma coisa importante que a gente vai definir é exatamente isso daí, que em relação ao que é o que eu chamo de zigue-zague, e depois, lá na minha imagem, então tá aí, pronto. Tá feito, né? Então a gente define os nossos talhões e a partir de cada talhão a gente faz várias amostras simples para compor uma composta. Beleza? E aí a gente pode amostrar aí na camada de 0 a 20, de 20 a 40 e de 40 a 60. Então nessa amostra aqui que eu tenho, vamos só pegar ela só para vocês entenderem. Nessa amostra aqui, ó, ela é uma amostra composta, tá? De uma área, que é uma área apenas, um talhão é a área, tá? Aqui tem plantado o café, tá? E a profundidade aqui, ó, coletada foi de 0 a 20 centímetros, tá? 0 a 20 centímetros. Beleza? Então, aqui é um exemplo de uma amostra de solo aí, como que ela é depois liberada para vocês na forma de laudo, tá bom? Bom, acho que por hoje é isso. Agora eu vou liberar para vocês fazerem a avaliação parcial de vocês, tá? Então, todo mundo, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira questionar? Não, professor. Não? Então, agora eu vou deixar vocês, então, aí com a avaliação. Lembrando para vocês, então, que a avaliação está disponível no portal, tá? Para a turma de vocês. Ó, eu vou até entrar lá de novo. Ó, deixa eu só tirar aqui, sair a apresentação. Então, tá aqui, ó. Vocês vão aqui no portal de vocês, seção 1. Tá? Espera aí que deixa eu só voltar de novo lá, que estava aqui para mim. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Mas vocês veem aqui, ó, na unidade 1, seção 1. Tem que sair e entrar de novo, Mas já tá, é porque eu estava aqui, aí eu clicou e deu erro. Mas está lá, parcial 2, noturno, segunda-feira, tá bom? Vocês vão ter até terça-feira para... Ou melhor, até quarta-feira, meia-noite, para realizar, tá bom? Beleza, professor, beleza. Certo? Certo, Rafa. Alguém tem mais alguma dúvida aí que queira falar alguma coisa? Minha parte tranquila.